Você enxerga o mundo ao seu redor. Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Há mais de 15 anos no mercado, a Camelo Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camelo Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camelo Tintas. Um ótimo dia a todos que nos assistem nessa manhã. Estamos aqui novamente com o programa Falando do Evangelho. E esse programa é para justamente ressaltar o Evangelho em toda a Escritura. Obviamente nós vamos começar pelo Antigo Testamento, porque ali é a origem de todas as coisas, principalmente o livro de Gênesis. O nosso grande desafio é encontrar o Evangelho nessas páginas. Tem muita gente que começa a ler o livro de Gênesis e não percebe a presença do Evangelho ali nas narrativas. Porque nosso condicionamento hermenêutico, o nosso condicionamento de leitura bíblica, culturalmente, sempre vai apontar para o Novo Testamento. Onde há evangelho é no Novo Testamento. Só que essa é uma visão equivocada, fundamentalmente equivocada, porque o próprio Senhor Jesus, isso que dissemos no primeiro programa, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que o evangelho se encontra na sua pessoa e na sua obra. Então, isso é ensinado desde as primeiras páginas das Escrituras. Então nós vamos ver onde está o Evangelho em Gênesis, e hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a averiguar os 5 amores de Deus. Note bem, 5 amores divinos. Esses 5 amores se encontram nas primeiras páginas do Gênesis. Nós vamos averiguar capítulo 1, verso 26, que já lemos na outra oportunidade. Nós vamos trabalhar o capítulo 3 de Gênesis, que é o pós-queda, mas ao advento da redenção, providenciada por Deus. Nós vamos trabalhar Gênesis capítulo 6, com o fato do dilúvio, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. E nós vamos trabalhar Gênesis capítulo 12 também.
Então, o nosso grande desafio sempre é colocado aqui: fazer uma hermenêutica cristocêntrica, pois só assim podemos falar do Evangelho em toda a Escritura, ok? Esse é o nosso ponto, é a nossa tese. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26. Já lemos semana passada, mas como toda a Bíblia é sempre um texto atual, né, a gente não precisa ficar assim encabrunhado de ler novamente um texto já lido numa outra edição de programa. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26, denuncia o primeiro amor dos 5 que nós vamos falar. É o amor criador. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O amor do Criador está em criar o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Criar o ser humano, como já dissemos, para se relacionar com ele. A Trindade quer se relacionar conosco. Trindade quer o relacionamento com a humanidade. A Trindade cria a humanidade para se relacionar consigo. Então, nós temos aí já o primeiro amor, que é o amor de criação. Nossa imagem e semelhança é a condição de se relacionar com Deus e de representar Deus perante toda a criação. E aí o desdobramento da narrativa vai nos dizer isso claramente, né? E disse Deus, todas as vezes que Deus diz, há uma palavra de autoridade. E onde Deus fala todas as coisas e propõe todas as coisas ao universo? É em Cristo. Então, quando você vê na narrativa e disse Deus, não é simplesmente uma narração do que Deus vai fazer ou do que vai revelar. É Ele fazendo, revelando-se em Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a hermenêutica de Deus que interpreta a Bíblia. Simples assim, né? Isso ensinado pelo próprio Senhor Jesus, né? Então, quando Deus disse, Ele o disse em Cristo. E o dizer de Deus é o próprio Logos de Deus, que é Cristo. Então, façamos, a deliberação trinitária está acontecendo. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Vamos fazer o homem para se relacionar com a gente. Lembrando que homem é Adam, Adam quer dizer humano, aqui, neste contexto, desse texto aqui em específico. Tá ok? Então, o relacionamento está acontecendo, está sendo pretendido, melhor dizendo, por Deus. É o amor criador. Mas todos sabem que no decorrer da narrativa de Gênesis vai haver um problema que persiste até hoje, chamado queda. Queda é a gente escolher viver sem Deus. Em Adão, nós escolhemos viver sem Deus, viver à parte de Deus, viver fora do projeto criacional divino, viver fora do amor criador de Deus. Eis a questão. Mas eu quero viver longe de quem me criou, exatamente isso que o homem, o primeiro homem e a primeira mulher optaram. Tá? Eles escolheram, ao invés da palavra de Deus, da ordem de Deus, do comando divino, que é o comando pró-vida, um comando em favor da vida humana, criada por Ele para se relacionar com Ele. Então, disseram não, optaram por uma voz satânica, já caída. E nessa opção houve a queda. E por ter ocorrido a queda, houve a necessidade da redenção. A solução para a queda é a redenção. Então, já Deus começa a dar o vislumbre desse novo amor aqui. Esse amor que se revela em Gênesis capítulo 3, verso 9. Um texto que geralmente é muito preterido por algumas pessoas, né? Gênesis capítulo 3, verso 9. Esse amor aqui é o amor, eu gosto de chamar esse amor, que vem da palavra hesed, do amor invencível.
O amor que não pode ser vencido nem pelo pecado. Então, o primeiro amor é o amor criacional, o amor criador. O segundo amor é o amor invencível. Veio a queda, veio o pecado, mas nada pôde vencer esse amor divino pela nossa raça humana. Esse amor invencível fez a maior pergunta de todas, a maior pergunta do universo e que persiste até hoje. É a pergunta que tem a estampa do Evangelho, é a pergunta que tem o DNA do Evangelho. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui nós temos o amor de Deus vindo na direção do ser humano que já fugiu dele. Aqui nós temos o preâmbulo da história bíblica, que é a história da busca e da fuga. A busca é divina, a fuga é humana. Aqui nós temos o primeiro vislumbre da redenção. Porque até então, antes da queda, só havia a criação, a intenção criacional divina. A queda foi uma ruptura nesta relação. Mas não foi o fim, porque Deus tinha uma redenção como solução do problema causado pelo ser humano, da opção humana, da escolha humana. A pior escolha de um ser humano, falando do ponto de vista evangelístico, esta passagem começa a embasar todo o edifício evangelístico construído em torno da Bíblia, ao longo da Bíblia. Porque aqui nós vemos o Deus que se ocupa em buscar aquilo que se perdeu, que é a sua principal criação. Toda a criação é importante, mas nós somos, aos olhos de Deus, o ápice da sua criação. Mas, Maurício, o que você está dizendo? Isso é bíblico, é assim. Gênesis capítulo 1, verso 31, só para reforçar o que estou dizendo aqui, né? Ele tem algo muito emblemático para nós aqui. Gênesis 1, 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Esse pronunciamento foi feito nesta data, que nós não podemos cronologizar. Nós não temos a condição de ter a cronologia disso. Qualquer cronologia que se apresente da criação é uma cronologia que está de maneira hipotética. Mas a declaração divina aqui, sobre a criação divina, tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Isso aqui é muito emblemático e sintomático também. Muito bom, ele se refere só a gente, só ao ser humano, só à humanidade. Primeiro homem, primeira mulher, né? Os protagonistas da raça humana, os protótipos da raça humana, né? O homem e a mulher era muito bom, porque tudo que ele tinha feito era bom, e agora é muito bom. Então nós somos, por ordem criativa de Deus, por opção criacional divina, o que de mais importante ele criou. Porque para ele, muito bom é sinônimo de satisfação. Deus satisfez-se a si mesmo quando nos criou. Olha que coisa linda. Esse é uma forma maravilhosa de mostrar amor também. Eu amo o que eu criei. Eu estou satisfeito. Eu estou pleno de alegria pelo que eu criei, por quem eu criei. A gente só vê essa expressão parecida da parte de Deus quando Jesus é batizado. Aqui está meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer e contentamento, em quem eu me comprazo. E a gente vê esta mesma reação divina aqui na criação do ser humano. Então, o ser humano, para Deus, é o algo mais importante do universo criado por ele. Por isso que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, vale mais que todas as dimensões criadas por ele mesmo.
Então, a questão é, esse ser humano não vai se perder na ótica divina. Ele vai recuperar esse ser humano através da redenção, mas ele começa com uma pergunta. Ele começa fazendo isso com uma pergunta, e esse é o amor invencível. Esse é o amor que não pode ser vencido nem pela distância, nem pela queda, nem pela opção contrária à vontade de Deus. Deus nos ama apesar de nós. Essa é a questão aqui, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Que pergunta que é essa? Pergunta buscadora de Deus. A pergunta que demonstra um interesse divino, a intenção divina de não desistir da gente enquanto humanidade. Tem evangelho aí ou não? Gente, evangelho está em toda a Bíblia. Basta nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos para enxergarmos assim. Simples. Aliás, quem complica a coisa é a gente. A gente complica muito a leitura bíblica. A gente fica muito na periferia dos relatos bíblicos. Isso é um erro. Nós precisamos pedir ao Senhor que sempre esteja corrigindo isso em nós. Eu quero saber o fulcro da mensagem, eu quero saber a essência da mensagem. Eu quero saber a teologia bíblica a partir de Deus. E isso é a cara do Evangelho. Então, eu vejo na pergunta de Deus um Evangelho maravilhoso começando a ser revelado aqui no quesito redenção. Deus podia ter ficado quieto. Olha, eu costumo brincar em sala de aula, mas brincar seriamente, dizendo que se eu fosse Deus não fazia essa pergunta não. Porque o ser humano dá muito trabalho, é muita maldade, é muito coração duro, é muita coisa ruim acontecendo. A pior maldade, as piores coisas da criação, quem produz somos nós, seres humanos de coração duro. Quando o ser humano não tem um coração trocado por Deus, né, como diz Ezequiel, trocado o coração de pedra pelo coração de carne, a gente faz o pior tipo de atrocidade. O Hitler, o Stalin, só foram eles mesmos por causa do coração, o coração de pedra deles. O coração empedrado é um coração que não tem sensibilidade para com o outro, para com o próximo. É a ausência total da empatia. É a ausência total da empatia. Por isso que o coração humano precisa ser trocado, não é remendado, é trocado. Deus é um Deus radical. Deus pratica radicalidade redentiva. Ele troca coração, ele não melhora ninguém. Ele mata na cruz e ressuscita ao terceiro dia, em Cristo. É assim que Deus faz. E essa pergunta tem esse sotaque, tem essa característica. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? E aí, nesse amor, que é um amor invencível, que vai atrás do pecador, sem precisar dele, mas vai atrás do pecador para recuperá-lo redentivamente, ainda encontra uma resposta fujona, uma resposta produzida pela fuga de Adão. Quer ver? O verso 10. Ele faz a pergunta para Adão: onde estás? E ele disse, no verso 10, né? Olha que interessante aqui. Olha só o evangelho buscador divino. Ouvi a tua voz e no jardim, ali. Ouvi a tua voz no jardim, Gênesis 3, 10. E temi, porque estava nu e escondi-me. Olha a reação humana. A reação humana é sempre uma reação de fuga. Porque quando a gente está em rota de fuga, a gente não vê do que a gente está fugindo. Eis uma questão. Aqui o ser humano, primeiro o ser humano está fugindo de Deus. Está fugindo do seu Criador. Está fugindo do seu verdadeiro Criador, do seu verdadeiro progenitor. Então, aqui o ser humano está mostrando a religião interna e externa.
rota de colisão, rebelião interna. O coração está totalmente em rota de fuga e colisão interna. Está em conflito. E escondi-me. E aqui é a cara da religião. Esconder-se de Deus é arrumar artefatos para fugir de Deus. Artifícios para fugir de Deus. Arrumar subterfúgios para não se deparar com Deus. Porque o encontro com Deus é mortal. Ele produz uma morte que gera vida. E para gerar vida, precisa matar aquilo que nos mata, que é a nossa morte. A verdadeira morte começa com a fuga de Deus. Exatamente isso. Por isso que esse amor é um amor absurdamente invencível. A nossa pior maldade, ainda não é motivo para Deus desistir de nós. Grave isso. Deus tem um amor que é invencível. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei se nesse programa eu consigo chegar nos 5 amores, mas esse eu preciso falar hoje. Né? Este segundo amor, que é o amor invencível. O Criador, nós já expusemos. Já falamos bastante no programa anterior, mas nesse eu quero dar destaque ao amor invencível, porque muita gente tem um perfil de Deus que nem parece Deus às vezes. O Deus mais policial, o Deus mais investigativo do que buscador. O Deus inquiridor. Gente, a justiça de Deus é muito justa, é mais do que justa. Qualquer superlativo para a justiça de Deus é ainda impreciso e insuficiente. Mas a questão não é essa. A questão é que a sua justiça é assim porque é um código da santidade, porque é um critério da sua própria santidade. Mas nada disso supera o seu amor. A sua justiça está a serviço do seu amor. Essa é uma questão que nós precisamos visualizar nas Escrituras. Se o Espírito de Deus não nos revelar esta verdade provinda de Jesus, se o Espírito de Deus não fizer a hermenêutica cristocêntrica, que é a hermenêutica a partir da pessoa e a obra do Senhor Jesus, a gente não enxerga essas coisas na Escritura. A gente só enxerga um relato. O homem caiu, Deus está atrás, mas aqui vai se desenvolver uma trama redentiva, ok? Mas a gente não vê o quanto Deus é redentor. Uma das coisas que eu gosto muito de ventilar em sala de aula é que é melhor ler a Bíblia a partir de Deus do que a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos nós temos opiniões diversas e eu sei que a diversidade é importante no ponto de vista dos pensamentos, mas é importante quando eles se complementam, não quando eles se digladiam. Isso é fato. Quando a minha opinião sobre a interpretação bíblica é diferente da tua, e nós sentamos à mesa, mas nós estamos com o Espírito Santo nos intermediando e nos iluminando para entendermos a Escritura, não vai sair conflito, vai sair complementação, vai sair convergência cristocêntrica. Mas quando a gente senta à mesa para se digladiar, para se combater um ao outro, a minha interpretação é melhor do que a sua, pronto, nós já estamos rasgando as páginas da Bíblia. Estamos rasgando as Escrituras. Não estamos lendo conforme Deus. Não estamos lendo a Bíblia teocentricamente ou teologicamente que seja. Cristocentricamente. Nós estamos lendo a Bíblia de maneira antropocêntrica. E antropocêntrico é cada um tem o seu nariz. Cada um vai defender o seu lado. E nós vamos rachar as Escrituras. E é por isso que as interpretações discordantes surgem com essa motivação. A motivação que permeia esse programa é diferente, absolutamente oposta a isso. É uma motivação da convergência divina. Hermenêutica cristocêntrica é para olhar a Bíblia, olha, que interessante, você está vendo algo que eu não tinha visto.
Olha que complementação. Olha que nós somos pessoas diferentes, nós não temos que pensar igual, mas na hora de enxergarmos a revelação das Escrituras, temos que fazê-lo a partir de Deus, não a partir de nós mesmos. Senão vai ser rinha de galo teológica. E a que isso leva? A nada. Já vi igrejas se dividirem por rinha teológica. Já vi verdadeiros rachas entre irmãos por rinha teológica. Já vi comportamentos para lá de mundanos, porém com uma capa santificadora, dentro da igreja de Cristo, por conta de divergências teológicas, gente. Então, Deus está dividido? Não, somos nós que nos dividimos a nós mesmos. Esta é a questão aqui, perene. Então, quando eu vejo uma declaração dessa da parte de Deus, eu visualizo o Evangelho de forma absolutamente cristalina, clara e evidente. Deus é aquele que vai ao encontro do ser humano. Essa é a questão envolvida. Onde estás? Existe uma resposta melhor do que essa pergunta? Nunca houve, não há e não haverá nenhuma resposta que possamos dar que seja maior do que essa pergunta. Porque essa é a pergunta da redenção. É como se Deus estivesse dizendo assim: sabe o que eu quero fazer? Eu quero resgatar vocês, primeiramente, de vocês mesmos. Eu tive medo, eu me escondi. Vocês estão em rota de colisão. Deus é aquele que vem na convergência para recuperar o que se perdeu. Deus é o evangelista por excelência. Não somos nós. A questão envolvida aqui é esse interesse divino, que permeia toda a Escritura, que vai balizar toda a Escritura, que vai fundamentar toda a Escritura. Para você ter uma ideia, essa pergunta é fundante na Escritura, e ela é fundamental, fundamentadora de tudo que virá. Não tem nada que virá após essa pergunta divina que tenha mais nexo ou que seja maior do que ela. Porque nessa pergunta, ele demonstra a plenitude do seu amor. Quando você lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Que intensidade é essa? A intensidade da pergunta de Gênesis 3,9. É simples. É muito simples. Quando eu falo simples assim, não é tanto de maneira jocosa. Eu falo simples assim, no sentido de querer simplificar para você aquilo que a gente muitas vezes complica bastante. Aquilo que as pessoas complicam. As pessoas conseguem complicar o Evangelho. A gente às vezes complica o Evangelho. Acabei de dizer. A gente deixa o Evangelho complexo, as Escrituras complexas, por causa das nossas teorias. Teorias sobre Deus. E a teoria de Deus, como é que ela é? É essa aqui. A da redenção, a teoria redentiva de Deus começa a ser esboçada aqui. Gênesis 3,9. Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo da vida? Não foi essa vida que eu propus a vocês. Não foi essa vida para a qual eu os criei. Onde estás? Onde está a relação comigo? É o que Deus está perguntando. Como é que vocês estão se relacionando comigo se vocês estão fugindo? O próprio Adão já se autodenunciou. A gente teve medo. Aqui, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. O jardim era um lugar de delícias, era um lugar de harmonia, era um lugar de não dor, não sofrimento, não dúvida, não fuga, não conflito. Era o lugar, era a ambiência do amor. Era o ambiente onde o amor divino humano acontecia, aonde o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis acontecia, ocorria.
façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa ambiência do amor, este ambiente da relação Criador-criatura, acontecia em plena harmonia. Isso é a pretensão divina. Este quadro é o quadro da pretensão divina. É a intenção ou a intencionalidade divina. Isto é simples. Gente, Deus é simples. Quem é complicado é a gente. Quem complica tudo é a gente. O Evangelho é uma palavra de alerta para dizer: volta para a intenção divina. Nenhum de nós é criado para viver longe de Deus, nenhum de nós é criado para viver uma vida à parte da vida divina. Uma vida compartida em relação... compartida não, uma vida partida, uma vida de ruptura em relação à vida que Deus quer produzir em nós. Porque foi assim e para isso que Ele nos criou. Então, na verdade, essa pergunta aqui, ela é gigantesca. Ela alicerça todo o restante da Escritura. Inclusive, as outras operações divinas, todas, vão estar alicerçadas nesta perguntinha aqui. Que às vezes a gente lê Gênesis, né? Gênesis 3:9, já li 300 vezes essa pergunta de Deus, mas tá bom, e aí, o que ela quer dizer? Ela quer dizer tudo. Ela dá significado e sentido a tudo que vem depois. Inclusive aos atos redentivos de Deus, que vão ser expressos no verso 15. Nós falamos do amor criador, esse é o amor invencível, e o amor de Deus, em Gênesis 3:15, é o amor redentor, é o amor de redenção. Mas por isso que é interessante ver, aqui já apareceu para nós aqui. Vamos ler. E porém, o quê? Inimizade entre ti e a mulher. Quem que está falando isso? Quem que está promulgando isso? O próprio Deus. O que é porém inimizade? Deus quer ver briga? Não é isso. Porém inimizade, eu vou pôr um muro de separação entre aquilo que é a minha obra e aquilo que não é a minha obra. Não combina o que eu faço com aquilo que não sou eu que estou fazendo. É o que Deus está dizendo aqui. Eu chamo isso da distinção do Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 1, ele chega dizendo, a plataforma, a tese do ministério dele é: arrependei-vos e crede. Por quê? Porque há uma inimizade, porque há uma necessidade. Qualquer dia nós vamos falar de um roteiro hermenêutico, cristocêntrico. Vai parecer uma aula bem técnica, mas eu vou procurar suavizar isso ao máximo, né? Eu vou procurar potencializar isso para a vida, mas vai haver a necessidade da gente trabalhar um dia um roteiro hermenêutico cristocêntrico. Como é que eu faço, Maurício? Como é que eu faço para ler isso aqui e encontrar Jesus aqui? Aí essa série vai se chamar De Cristo para as Escrituras. Mas a gente está já com isso no prelo, vai sair logo, e a gente está elaborando isso daí de uma forma bem cabal, bem interessante. Porém, inimizade, eu porei um critério, eu porei uma separação, não orna, não combina aquilo que é meu com aquilo que não é meu. Não existe comunhão entre luz e trevas. Em cima do muro, para Deus é fora. Para Deus dentro é só dentro. A pessoa está em cima do muro você está fora. Deus é radicalíssimo em relação a isso. Né? Entre ti e a mulher, entre ti, serpente, e a mulher. Tá? Você foi tentar a mulher? Então eu tenho uma surpresa para você. E entre a tua semente e a sua semente, né? A semente da serpente, a semente da mulher. Quem é a semente da mulher, gente? A semente que será inoculada na mulher. A gravidez produzida pelo Espírito de Deus em Maria será o próprio Senhor Jesus. Essa é a semente da mulher. E essa semente, volta lá no 3,15, por gentileza, querido. Ali, essa semente, para você visualizar no texto,
essa semente que Deus vai gerar na mulher, que é o evangelho em pessoa, nascendo numa mulher, gerado no útero de uma mulher, esta te ferirá a cabeça. Ele nascerá para ir à cruz, para matar a tua maldade, para matar, serpente, a tua tentação, para matar aquilo que separa a minha criação de você. Ferirá a cabeça é o golpe letal da redenção, é o Calvário. No Calvário ele diz: está consumado. Feri a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai continuar tentando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar roubando, matando, mentindo. Mas a tua sentença já foi dada. E Deus aqui, então, pratica o amor redentor. Ele expõe como será o processo da redenção. Como ele vai impingir a redenção. Como ele vai estruturar essa redenção. Porque no verso 21 ele vai detalhá-la. Mas, no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele está dizendo a sua intensidade redentora. Como ele vai realizar isso? Ferirá a cabeça. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E o ápice disso é ir para uma cruz. Então ele vai ferir a cabeça, é destruir as obras de Satanás. Pensa numa briga. Eu sei que, a comparação meio esdrúxula aqui, mas vamos pensar numa briga. Você põe um lutador de MMA para golpear um recém-nascido. Meu Deus, tem briga aí? É a covardia extrema, Só que Deus vai fazer isso na pele de Jesus, como totalmente homem. Então ele vencerá Satanás sendo totalmente homem, sem deixar de ser totalmente divino, mas sofrendo as agruras da nossa humanidade, em obediência até a morte de cruz. Ele vai ferir a cabeça de Satanás. Você está vendo o evangelho aí ou não? Porque se eu não estiver vendo o evangelho aí, se eu não ver o evangelho aqui, alguém precisa desenhar para mim, porque não é possível. A Bíblia é toda evangélica, a Bíblia é toda pró-evangelho. Não há uma página, uma vírgula da Bíblia, falando metaforicamente, que não seja propositora do evangelho. Preparação do evangelho, já dissemos isso. Apresentação do evangelho e sempre um convite à participação no evangelho. Esse é o recado bíblico. Esse é o evangelho falado por Deus na Bíblia. Isso é ler a Bíblia a partir de Deus, não a partir da gente. Nós precisamos nos desvestir das nossas castas interpretativas, das nossas heranças teológicas. Pedir ao Espírito de Deus que faça uma faxina dentro de nós. Uma faxina hermenêutica e teológica, para a gente se desvestir cada vez mais de pressupostos. Olha, eu aprendi assim que... Tá bom, continua aprendendo, mas vá além do que você aprendeu. Você está contente com o que você aprendeu? Então, teu aprendizado foi muito pouco. Não foi nem aprendizado ainda. Nós brasileiros temos o costume de lermos a Bíblia de maneira muito rápida. Ainda ontem em sala de aula eu brinquei. A gente teve, quando eu falo brincar, tá, gente? É brincar sério, É brincar em tom de brincadeira, porém com a essência séria. Você trabalhar a hermenêutica da vaca. O que a vaca faz? Ela mastiga, ela rumina. A vaca ensina a gente a comer, Então ela fica ruminando, por isso que aquilo vira leite, Deve ser por causa daquilo. Mas ela mastiga. Às vezes a gente lê a Bíblia, corre. Não, já entendi, já entendeu nada. Leia de novo. E peça ao Espírito de Deus para abrir o entendimento, abrir os olhos hermenêuticos, que é o que Jesus fala lá em Lucas 24, gente. Já lemos esse texto aqui. E a gente sempre vai estar evocando esse texto. Por quê? Porque ele é absolutamente a didática de Deus para ler a Bíblia.
É a pedagogia da redenção nesse texto. O que a gente precisa entender é que ler a Bíblia a partir de nós mesmos só causa confusão. Historicamente está aí provado isso, né? Então, o que a gente está vendo aqui é um Deus que ama de maneira contumaz. Deus é um amante incorrigível da humanidade. Ninguém e nada vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos do que o que Ele nos ama. Porque a qualidade do amor divino é divina. Está nele mesmo, está na sua própria essência. E a metodologia divina é sempre amar primeiro. Por quê? Porque a humanidade corre de Deus. A humanidade cria um arcabouço, um arsenal religioso, justamente para se esconder de Deus. Quando o pessoal fala, respeito às religiões, não, respeito às pessoas que integram religiões. É muito diferente. Respeitar as pessoas que são induzidas, muitas vezes, ou inseridas por nascimento numa determinada religiosidade, que não tiveram opção. Nasceram naquele contexto, foram inseridas ali, absorveram só aquilo. Então aquilo determina o que elas são. Mas elas são, todas as pessoas são, antes de mais nada, a imagem e a semelhança do ser divinal. E quando as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, então Deus tem amor por elas. Deus tem amor por elas. Deus tem amor que está em busca delas. Porque elas se perderam nas tradições, nas religiões, nas culturalidades, né? Quando a gente fala quando a gente vê aí a tentativa ecumênica, a gente vê uma coisa tão inócua, porque não se visualiza pessoas, se visualizam ideias. Ideias nunca vão bater. Mas as pessoas têm algo em comum, desde Adão, a imagem e a semelhança do ser divino. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem uma sequência aqui de programa, mas cada vez que Deus vai incomodando a gente, surgem novas sequências. Outro dia Deus me incomodou para fazer uma sequência só a imagem e semelhança do ser humano. E aí vou ter que voltar para Gênesis 1 e 26 e vou fazer isso com o maior prazer. Porque o que Deus está mandando a gente precisa fazer. Né? Então, a sequência dos 5 amores, está aqui, eu estou olhando o relógio, não vou nem conseguir terminar os 5 amores hoje. Vai ficar para a quarta que vem. O término dos 5 amores. Então tem que dividir os 5 amores em 3 e 2, ou 2 e 3, sei lá. Né? Porque é ímpar. Né? Podia ser 6, de repente, aí 3 e 3, mas não dá. Vai ser 3 e 2. E eu mal comecei a falar de Gênesis 3,15 e não falei do 21 ainda. Eu preciso me policiar ou para falar mais rápido ou para dividir mais as coisas. Né? Mas isso é uma organização nossa aqui, uma logística nossa aqui. E eu tenho certeza de uma coisa, que se a palavra de Deus, movida pelo seu espírito, pela movência do seu espírito, falou ao seu coração, eu fiquei muito satisfeito com esse programa. Porque o que nós estamos aqui para fazer não é somente dar aula de Bíblia, não é somente entoarmos uma cartilha acadêmica, né? Um plantel acadêmico aqui, não. A gente quer que a palavra de Deus gere vida em todos nós aqui, falantes e ouvintes. A gente quer que a palavra de Deus faça a diferença em nossas vidas, nos incomode e jamais não nos acomode. A gente quer que a palavra de Deus seja aquela pulga santa atrás da orelha, vamos colocar nessa metáfora aqui, que nos incomode sempre. Eu quero mais. Eu quero entender melhor essa pergunta: onde estás? Onde estás, Maurício? Quem é você? Eu não sou ninguém sem ti. Fora de ti eu não sou. Eu só existo. Essas questões que a gente está vendo, estava lendo um livro de um teólogo alemão, Waldenfels. É sensacional esse camarada. Já faleceu há muitos anos.
ele fala sobre Deus como o fundamento da vida. Sensacional. Meu Deus, como é que esse cara viu isso? Eu não vi? Porque Deus usou ele para ver. Essa é a questão. Ler a Bíblia a partir de Deus. Que esse seja o nosso recado para você no dia de hoje. Que você, ao terminar esse programa, possa refletir e dizer assim: Espírito de Deus, me revela a cada dia essa hermenêutica cristocêntrica. Me revela a cada dia, através do teu Santo Espírito, quem o Senhor é, para que eu saiba quem eu sou de fato. Me revela a essência da minha existência em Ti. Me revela o quanto eu preciso aprender com o teu Santo Espírito a ler as Escrituras a partir do Senhor Deus. Focadas, absolutamente focadas na pessoa e na obra do Redentor, que é Jesus Cristo. Vamos lembrar uma coisa: essa pergunta de Deus é feita em Cristo: onde estás? Porque Cristo é o autor e consumador de toda a nossa redenção. Essa fala aqui do verso 15, porém inimizade, é o preâmbulo do Evangelho, aquilo que os teólogos chamam já há muito tempo de proto-evangelho, ou Evangelho assim, nas suas bases, nos seus alicerces. Tem gente que acha que o Evangelho na Bíblia vai crescendo a partir de Gênesis. Não vai crescendo, ele vai se evidenciando na história da redenção. E ele vai ter um ápice, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Então, tudo é uma grande engenharia redentiva divina na Bíblia. A Bíblia é um livro de salvação, é um livro de redenção. Portanto, que nós possamos sempre ansiar que o Espírito de Deus nos capacite a lermos as Escrituras com a hermenêutica cristocêntrica centrada na pessoa e obra de Jesus. Mas, Maurício, fica muito repetitivo, você está falando sempre isso. É para cravar na nossa mente. É para introjetar na nossa mente que a única forma aprovada por Deus de ler as suas Escrituras é a partir dele mesmo. E o foco dele mesmo, da própria divindade criadora, da própria divindade redentora, está na pessoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o medo de Adão, que tira o temi e escondi-me, que tira o medo de Deus. E eu vou terminar com uma frase de François Varillon. Num dos seus livros ele coloca, se não me engano, o título Sofrimento de Deus, ele coloca assim, que a grande tristeza de Deus é o medo que nós temos dele. Isso sim, faz sentido em relação à pergunta do Evangelho de Deus: onde estás? Na semana que vem eu volto para a gente terminar o amor redentivo. Eu só consegui 2 amores e meio, vamos dizer assim. O amor criador, um amor invencível, e adentrei no amor redentivo, mas ainda não terminei o amor redentivo. Vou terminá-lo na próxima quarta. Que o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, abençoe grandemente com a sua presença a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo e pela movência do seu Espírito. Amém. Dogs.
Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.